Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 169 União dos Assassinos. Na linha do tempo anterior, a União dos Assassinos era uma organização de jogadores profissionais estabelecidas por várias figuras famosas. Sua área de operações abrangia o Império Viridiano e Satrim. Seus membros incluíram 6 Shadow Dancers, 8 Guardian Paladins, 8 Dark Berserkers, 5 Magisters e muito mais. Era bastante grande, com mais de 6.000 membros, quase todos eram especialistas de elite. Os membros da União variam entre líderes de guildas e figuras de alto escalão das principais guildas até jogadores individuais. Tanto inimigos como aliados acabaram se unindo. Enquanto um jogador cumpriu os requisitos da União, eles eram mais que bem-vindos. A União dos Assassinos era muito mais flexível do que uma guilda. Não foi criado para lutar pelo poder no jogo, mas como uma fonte adicional de renda para os jogadores profissionais. Os membros podem se tornar um agente ou um cliente. Qualquer um poderia se tornar um agente, desde que acumulasse 60.000 pontos e pagasse uma taxa de adesão. Os agentes que eram os mais valiosos para a União, como um Great Chief ou Shadow Dancer, eram elegíveis para um salário fixo. Claro, isso significava que eles tinham que aceitar uma missão pelo menos a cada 2 semanas. Quanto aos clientes, eles emitem pedidos de preenchimento dos agentes. Os pedidos só podiam ser emitidos depois de colocar um depósito de segurança, o que correspondia com a qualidade dos agentes disponíveis para esse pedido. Se um cliente pagasse um depósito de segurança suficientemente grande, eles poderiam até obter Shadow Dancers, Guardian Paladins ou outros jogadores igualmente poderosos para tirar vidas para eles. Os clientes eram diferenciados por ordem de nobreza: barão, visconde, conde, marquês e duque. No auge da União dos Assassinos, receber o título mais baixo de barão exigia que uma pessoa doasse pelo menos várias dezenas de milhares de yuan. O montante necessário para receber o título de classificação mais alta, duque, era simplesmente inimaginável. Porque nesse grau, o cliente poderá contratar pessoas como Shadow Dancers. A União dos Assassinos aceitava dinheiro na vida real e o ouro no jogo como formas de pagamento. Uma entidade como a União dos Assassinos inevitavelmente apareceria novamente no futuro. Então, por que não aproveitar a situação e estabelecer uma organização tão poderosa para si mesmo? Para que as operações funcionem sem problemas, a União dos Assassinos tinha que ser flexível. Mesmo que um inimigo quisesse se juntar como cliente ou agente, não podiam ser recusados. Era importante preservar a neutralidade da União, juntamente com o ideal de justiça absoluta. Nenhuma restrição poderia ser colocada em agentes ou clientes. Eles eram completamente gratuitos para emitir e aceitar pedidos de acordo com seus desejos. No entanto, as duas partes nunca teriam contato direto, garantido que a União atuará como intermediária em todas as transações. Isso garantiria que a União sempre recebesse sua participação nos ganhos. Depois de alguma consideração, Ni Yan percebeu que uma grande empresa exigiria a coordenação de várias pessoas. Além disso, esses indivíduos tinham que ter um alto prestígio entre o círculo profissional de jogos. Ele não conseguiria cumprir sozinho. Sua rede de contatos estava longe de ser adequada. Os únicos candidatos adequados que vieram à mente foram Sleepy Fox e Killove. Ele precisava de jogadores profissionais de pelo menos seus status para fazê-lo ter sucesso. No futuro, a União dos Assassinos inevitavelmente se tornaria uma gigante máquina de fazer dinheiro. Se Sleepy Fox e Killove concordassem em ajudar, ele daria uma parte desses lucros. Só de pensar no dinheiro que ele teria que desistir fez seu coração doer. No entanto, sem a colaboração desses dois, era impossível para ele estabelecer corretamente a União. Ele pesava a questão em sua mente. Se ele estabelecesse a União dos Assassinos, ele teria o controle total administrativo de todos os seus assuntos. Ele poderia chutar qualquer um, conceder a autoridade máxima, e assim por diante. Ninguém mais teria esse poder. Mesmo que Sleepy Fox e Killove tomassem uma parte dos lucros, ele não perderia muito. Na verdade, ele poderia mesmo explorar essa relação para vinculá-los mais perto dele. Com isso se instalou em sua mente, Ni Yan começou a trabalhar no estabelecimento da União dos Assassinos imediatamente. A primeira coisa que ele fez foi criar um servidor de bate-papo dedicado. Nome: Union of Assassins. Objetivo: conectar clientes com solicitações a jogadores profissionais. Líder: anônimo. Príncipe: atualmente vago, possui privilégios administrativos, 5 max. Ele dividiu a filiação em clientes e agentes e criou fileiras com base na ordem da nobreza feudal, exatamente como a União anterior. Uma vez que ele terminou essas tarefas iniciais, ele enviou convites para Sleepy Fox e Killove. Sleepy Fox estava se nivelando na região selvagem quando ele de repente recebeu uma notificação. Nirvana Flame convidou você para participar da Union of Assassins, servidor especial. Você aceita? Ele ficou bastante intrigado com o repentino convite. Apenas o que no mundo ele está fazendo agora? No entanto, ele ainda pressionou a confirmação e entrou no servidor. Em outro lugar, o Killove recebeu a mesma notificação e também aceitou. Dentro do servidor, 3 jogadores se juntaram ao bate-papo. Sleepy Fox, Nirvana Flame, sobre o que é isso? Killove, Ni Yan sorriu fracamente e respondeu: você saberá quando você ler a descrição. Com um olhar duvidoso,
Sleepy Fox leu as informações do servidor. Depois de passar por uma pequena sessão, o objetivo e as regras da União dos Assassinos, ele logo entendeu qual o tipo de organização que era. É uma boa ideia, que o Love elogiou. Não está mal. Sleepy Fox assentiu com a aprovação. Certo, então vocês devem começar a recrutar, disse Nian. Ele atribuiu Sleepy Fox e Killove o papel de príncipe. Sleepy Fox ponderou por um momento antes de perguntar. Se essa união começar a gerar lucro, como vamos dividi-lo? Com base em sua visão, ele poderia contar com uma olhada à influência que teria a União dos Assassinos e como muitas receitas que poderiam gerar. Killove, estou pensando sobre isso também. Faça uma sugestão. Nian respondeu. Ele já havia registrado o símbolo da União dos Assassinos. Mas se Sleepy Fox e Killove decidiram que queriam se retirar e estabelecer uma organização semelhante entre si, não havia nada que ele pudesse realmente fazer sobre isso. No entanto, ele estava confiante de que os dois pensariam os riscos e os benefícios. Certamente, era melhor ficar unido do que dividir-se. Ambos Killove e eu receberemos 20% cada. Como isso soa? Sleepy Fox ofereceu, tentando testar as águas. A organização foi criada por Nian, que o convidou para se juntar à confiança. Ele não se sentiu bem pedindo demais. Mais importante ainda, ele ainda não sabia o quão profundas as conexões de Nian eram. O seu fundo misterioso sempre atuou como fonte de dissuasão. Quando a Holy Empire estava lutando para fazer a gota muda de Wetlands em fácil e normal, o time por trás de Nian já havia limpado em especialista. Sua especulação levou a um belo mal-entendido na época. Você e Killove receberão 15% cada. Escolha um candidato adequado para se tornar um príncipe, e eles receberão 10%. Quanto a como as ações serão divididas, vocês terão de manter isso confidencial. Dentro do servidor, você terá que esconder seus nomes, disse Nian. Ter 3 grandes líderes no mesmo lugar era certeza de que eles se manteriam sob controle. Eventualmente, no futuro, ele poderia aproveitar os imensos benefícios da União dos Assassinos para restringi-los. Se um poder decidisse se retirar, não teria um impacto negativo na organização. Nian já estabeleceu as regras para a União dos Assassinos. Ele podia ver os nomes de todos na organização. Os príncipes podiam ver os nomes de todos os membros abaixo deles, mas não uns dos outros. Todos os outros permaneceriam anônimos um para o outro. Nian convidou Tang Yao e Gu Huai para o servidor e rapidamente definiu seus nomes como ocultos. Incluindo estes dois, a União dos Assassinos teria um total de 5 príncipes. Sleepy Fox e Killove queriam conhecer as identidades dos 2 novos príncipes. Quem são eles? Isso é um segredo, Nian respondeu. Ele lembrou especialmente Gu Huai e Tang Yao para não revelar suas identidades no servidor. Sleepy Fox e Killove deixaram de perguntar sobre os outros 2 príncipes. Nian claramente não quis revelar essa informação, e eles não se sentiram bem impressionar por uma resposta. Eu acho que podemos fazer com que Fan Lan se junte, sugeriu Sleepy Fox. O velho do Sapphire Shrine era uma figura influente. Sua profunda rede de contatos seria benéfica para o crescimento da organização. A pessoa recrutada teria que pelo menos valer a pena os 10% que receberiam. Eu também penso assim, Killove assentiu. Eu acho que está decidido então, vai ser o Fan Lan, Nian disse. A verdade é que a Sapphire Shrine, de fato, não poderia ser negligenciada, especialmente quando eram suscetíveis de produzir 3 Magisters no futuro. Eles eram um trunfo final. Fan Lan recebeu um convite para a União dos Assassinos e ele se juntou ao servidor pouco depois. Depois de descobrir o que era a União, ele os elogiava por sua criatividade. Ele tinha grandes expectativas para o crescimento futuro da União dos Assassinos. Na linha do tempo anterior, a identidade do líder da União dos Assassinos sempre permaneceu um enigma. A figura misteriosa nunca divulgou seu nome. Nian decidiu seguir esse exemplo e também manter sua identidade em segredo. O anonimato trouxe muitas vantagens. O mais importante foi evitar problemas desnecessários. De acordo com as regras da União, todos os príncipes teriam que convidar um certo número de agentes e clientes. Sleepy Fox, Killove e Fan Lan começaram a recrutar pessoas. Segundo o pedido de Nian, Gu Huai também começou a enviar convites para vários indivíduos bem conhecidos. Um após o outro, os jogadores profissionais se juntaram continuamente à União dos Assassinos. O servidor de bate-papo rapidamente se encheu de pessoas. Entre eles, não havia falta de jogadores famosos. Inicialmente, eles estavam todos confusos com o convite, mas rapidamente descobriram qual era o propósito da organização, seguido de um constante fluxo de elogios sendo emitidos. Se a União dos Assassinos se tornasse bem-sucedida, seria uma enorme bênção para eles. Eles teriam muito trabalho sem ter que olhar para os próprios clientes. Sleepy Fox, Killove e os outros estavam bem cientes do que aconteceria se a União dos Assassinos ganhasse a força. Seria muito mais lucrativo que começar uma organização de jogos para aceitar pedidos em nome dos jogadores ou venda de equipamentos. Então, eles usaram toda a sua influência para atrair os jogadores. A clientela da União dos Assassinos também começou a crescer. Em menos de uma hora, o número de agentes na União dos Assassinos atingiu mais de 600, e havia mais de 100 clientes. O primeiro conjunto de pedidos foi colocado no servidor. Eles consistem em ajudar jogadores em missões, matar monstros-chefe, e assim por diante.
Se uma pessoa queria um jogador famoso para ajudá-los a nível, a quantidade de dinheiro que precisava pagar era bastante considerável. Se um cliente fizesse um pedido, eles teriam que depositar o dinheiro na conta bancária da União dos Assassinos. Quando o pedido fosse preenchido e o cliente estivesse satisfeito, o dinheiro seria dado ao agente. Era equivalente a uma plataforma de serviço online. Ao cumprir muitos pedidos e ganhar dinheiro com a União, um agente poderia se elevar através das fileiras e assumir tarefas mais lucrativas. Em pouco tempo, o servidor estava animado com a atividade. Com Sleepy Fox e os outros supervisionando, Ni e Yan poderia simplesmente sentar e relaxar. Embora este seja apenas o começo, eles já recrutaram tantos membros. À medida que o negócio se expandia, com a reputação crescendo em conformidade, o número de jogadores que se juntassem. Quando a União dos Assassinos estivesse totalmente desenvolvida, era o momento em que podiam nadar em pilhas e pilhas de ouro. Suas perspectivas eram muito brilhantes.